Olá! Nesse vídeo falaremos sobre uma operação existente no conjunto dos números inteiros muito simples, mas que exige uma atenção especial. A aula de hoje é sobre potenciação de números inteiros. Bom, primeiramente, vamos ver como está definida a potenciação dentro do conjunto dos números inteiros. Então, nós temos o seguinte: dados dois números inteiros A e N com A pertencente a Z, que é o conjunto dos números inteiros, e N maior que 1, a expressão A elevado a N representa um produto de fatores iguais a A. Então, olha só, pela definição, nós percebemos que a potenciação, na verdade, ela é uma multiplicação de números iguais. E isso está escrito aqui, ó. Representa um produto de fatores iguais. Produto se refere à multiplicação. E fatores são os números que vão ser multiplicados. Ou seja, se nós temos um produto de fatores iguais a A, então a expressão A elevado a N, ela seria resolvida da seguinte forma: multiplicando A vezes A vezes A vezes A, e assim quantas vezes nós tivemos aqui, for o valor do N, né, na verdade. Quantas vezes foi esse valor de N. Então, esse númerozinho aqui, ó, A, nós vamos chamar ele de base. Seria a nossa base. Esse número N, que representa quantas vezes eu vou repetir a minha base, ele é o expoente. E o resultado disso daqui, que eu vou representar aqui por B, é o que nós chamamos de potência. Potência. Então, o número que eu vou repetir vai ser a minha base. Quantas vezes eu vou repetir
A base vai ser o expoente e o resultado da potenciação será o que nós denominamos de potência. Vou apagar isso daqui. Então, se eu tenho, por exemplo, mais 3 elevado à quarta potência, como que eu vou resolver isso aqui? Quem é minha base? A base é o 3. Quem é o expoente? É o 4. Agora, para mim descobrir qual é o meu resultado, qual é a minha potência, eu vou ter que pegar esse mais 3 e multiplicar ele 4 vezes. Mais 3, mais 3 e mais 3. Olha só. Multiplicando, nós temos 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 vai dar 81. E o sinal? Basta a gente seguir a regrinha da multiplicação. Sempre 2 a 2. Mais e mais, dois sinais iguais, então vai dar positivo. Esse mais com esse daqui, os dois sinais são iguais, então vai ser positivo de novo. Esse sinal com esse daqui, dois sinais iguais, positivo de novo. Então, a minha resposta, a minha potência vai ser mais 81. Vamos fazer um outro exemplo, só que dessa vez com um número negativo. Vamos pegar um número mais fácil. Menos 2 elevado à sexta potência. Quem vai ser a minha base? Menos 2. Quem vai ser meu expoente? 6. Então, eu vou repetir o menos 2 6 vezes. E depois eu vou multiplicar. Vou fazer, ó, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Repetir a minha base 6 vezes como mandou o expoente. Agora eu vou multiplicar os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Agora falta o sinal. Vamos utilizar, mais uma vez, a regrinha lá da multiplicação e da divisão. No caso aqui da multiplicação. Se nós estamos multiplicando, é óbvio que eu vou usar a regrinha da multiplicação. Dois sinais iguais, positivo. Agora, olha só. Esse com esse. Dois sinais diferentes, dá negativo. Esse sinal com o próximo. Dois sinais iguais de novo, deu positivo. Com o próximo número, dois sinais diferentes, dá negativo. E com o próximo, dois sinais iguais, vai dar positivo. Então, a minha resposta vai ser mais 64. Tá.
Observando esses dois exemplos, a gente pode, alguns, né, pode chegar à conclusão, pode perguntar o seguinte: vai dar sempre positivo? Então qualquer potência de números inteiros, o resultado sempre vai dar positivo? Não, ele dá negativo também. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Menos 5 ao cubo. Quem é minha base? É menos 5. Quantas vezes eu vou ter que repetir essa base? 3 vezes, que é o meu expoente. O meu expoente é 3. Então, eu vou repetir, primeiramente, o menos 5, 3 vezes. Multiplica-se os números. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, 125. E agora? Sinais. Menos e menos. 2 sinais iguais vai dar positivo. Esse sinal aqui com o próximo. 2 sinais diferentes vai dar negativo. Então, a minha resposta é menos 125. Viu aí que não é sempre que a resposta dá positiva? Mais um exemplo. Vamos pegar agora mais 10 elevado à sexta potência. Quem é minha base? É o mais 10. Quem é meu expoente? É o 6. Então, eu vou repetir a minha base quantas vezes? 6 vezes. Então, vamos lá. Mais 10, mais 10 de novo, mais 10, já foram 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e mais 10, 6 vezes. Agora a gente multiplica. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10.000, vezes 10, 100.000, vezes 10, 1 milhão. Observa que o meu expoente é 6 e eu vou ter 6 zeros após o número 1. Isso sempre acontece todas as vezes que a minha base for 10. Se a minha base é 10, o meu resultado vai ser o número 1 seguido da quantidade de zeros que for o valor do expoente. Se o meu expoente é 6, então vai ter 6 zeros. Agora, ele é positivo ou negativo? Vamos lá. Os dois primeiros sinais são iguais, então vai ficar positivo. O segundo sinal com o terceiro também são iguais, vai dar positivo. Esse sinal com o quarto são iguais, então vai dar positivo também. Esse sinal com o próximo também são iguais, então é positivo. E esse sinal com o sexto também são iguais, então também é positivo. Então, nós vamos ter mais 1 milhão. Observe o seguinte. Aqui no mais 3, no nosso primeiro exemplo aqui, eu tinha a minha base era positiva e o meu expoente era 4, era um número par.
e o meu resultado deu positivo. Aqui no final, o mais 10, a minha base era positiva, o meu expoente era par, e o meu resultado, a minha potência, também deu um número positivo. E olha esse terceiro caso aqui, ó. Na verdade, que foi o segundo. A minha base, ela não é positiva, ela é negativa. Mas o meu expoente também é par e o meu resultado deu positivo. Entenderam aí o que eu quis dizer? Onde eu quis chegar? Sempre que o meu expoente for um número par, a minha potência, o meu resultado, sempre vai ser um número positivo, não importando qual é o sinal da base. Se a base é negativa, mas o meu expoente é um número par, então a minha resposta vai ser positiva. Agora, observa que esse terceiro exemplo aqui, ó, do menos 5 elevado ao cubo. Minha base, menos 5, é negativa. E o expoente, 3, é um número ímpar. Mas a minha resposta, diferente das outras, deu negativa. Isso porque sempre que o meu expoente for um número ímpar, nós vamos repetir o sinal da base. Até o momento, no primeiro, no segundo e no quarto exemplo, eu tinha utilizado somente expoente par. E a resposta sempre dava positiva, independente do sinal, como foi dito. Agora, nesse terceiro exemplo, ó, a minha base é negativa, o meu expoente é ímpar e o meu resultado deu negativo também. Certo? Vamos fazer o teste com mais alguns números, vamos pegar mais alguns exemplos. Olha esse daqui, ó, menos 1 elevado à quinta potência. Quem é minha base? Minha base vai ser menos 1, é um número negativo. E o meu expoente é 5, é um número ímpar. Eu vou repetir o menos 1 5 vezes. Menos 1, 3, 4, 5 vezes. Observe que o resultado também vai dar negativo, porque a minha base é negativa e o meu expoente é ímpar. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 vezes 1, né? 1 multiplicado por 1 sempre vai ser 1. Agora, olha os sinais. Primeiro com o segundo são iguais, vai dar positivo. Com o terceiro, sinais são diferentes, dá negativo. Com o próximo, são iguais, vai dar positivo. Com o próximo, sinais são diferentes, vai dar negativo. Então, minha resposta vai ser -1. Vamos mudar a minha base.
Vamos colocar um número positivo. Vamos colocar mais 3 com um número ímpar. Vamos continuar com 5? Vamos ver quanto que isso vai dar? Minha base é mais 3, então vai ficar mais 3. Quantas vezes que eu vou repetir? 5 vezes. Mais 3, mais 3, mais 3, 1, 2, 3, 4, mais 3. 5 vezes. Vamos multiplicar para ver quanto que nós vamos encontrar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Agora o sinal. Observe que todos os sinais são positivos, são todos números positivos. Usando a regrinha de sinal lá da multiplicação. Primeiro com o segundo aqui são iguais, vai ser positivo. O resultado com o próximo também são iguais, positivo. O resultado com o próximo também são iguais, vai dar positivo. O resultado com o próximo também são iguais, também vai dar positivo. Então a minha resposta, a minha potência vai ser mais 243. Então, todas as vezes que o meu expoente for um número ímpar, a minha resposta, a minha potência vai ter o mesmo sinal da base. Isso pode ser, pode não, é a regrinha da potência. Então, primeiramente, nós vamos observar o expoente. Então, a primeira regra. Se o expoente for um número par, a minha resposta, ou seja, a potência será sempre positiva. Então, como nós vimos aí, se o expoente for um número par, a potência será sempre positiva. E se ele for um número ímpar, se o expoente for um número ímpar, a potência ou seja, o resultado terá o mesmo sinal da base. Tem que ter sempre essas duas regrinhas em mente quando se está trabalhando com potência de números inteiros. Se o meu expoente for um número par,
a potência será sempre positiva. O meu resultado será sempre um número positivo. Agora, se o meu expoente for um número ímpar, o meu resultado, a minha potência, vai ter o mesmo sinal da base. Deu menos 1, deu negativo. A minha base é negativa e o expoente ímpar. Deu mais 243, positivo. A minha base é positiva e o meu expoente é um número ímpar. Vamos agora ao exemplo com expressões numéricas. Lembrando que sempre que tem a expressão numérica, nós precisamos obedecer a algumas regras. Primeiramente, eu tenho que observar se a expressão tem parêntese, colchete e chaves, que são os sinais de associação. E segundo, eu tenho que obedecer às regras das operações. Primeiramente, potência e raiz, depois, multiplicação e divisão e, por último, adição e multiplicação. Então, seguindo essas regras, nós temos o seguinte: nós vamos resolver aqui na letra A, primeiramente, as potências, né? Eu tenho menos 3 ao quadrado menos 2 ao cubo. E aí nós vamos lembrar das regrinhas. Se o meu expoente é um número par, a minha resposta vai ser positiva. Então, se eu tenho menos 3 ao quadrado, eu vou fazer 3 duas vezes. 3 vezes 3 vai dar 9. Observa o expoente, é um número par, então, resposta positiva. Desce o sinalzinho de menos, porque esse aqui é o sinal de operação. Operação de subtração nós temos que deixar para o final. E aqui nós temos uma outra operação. Eu tenho menos 2 elevado ao cubo. 2, 3 vezes. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. E tem o sinal. Expoente ímpar, eu vou repetir o sinal da base. Observa que nós ficamos com dois sinais de negativos. Um da operação e um do número. Então, eu vou colocar um parêntese aqui, para... Agora, nós vamos eliminar esse parêntese. Eu vou pegar o mais 9 e o sinal de menos. Ó. Lembra? Sinal de menos antes do parêntese quer dizer o quê? Que eu tenho que trocar o sinal que está dentro do parêntese. Se está menos 8, vai ficar mais 8. E agora sim, agora eu resolvo a última operação. Se eu tenho 9 mais 8, vai dar 17. Regrinha da adição. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, a resposta deu mais 17. Na letra B, nós temos uma outra expressão, um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque nós temos multiplicação, temos potência, temos divisão e temos adição. Mas, seguindo as regras, nas regrinhas lá diz que primeiro eu tenho que resolver a potência. Então, eu vou repetir o restante. Primeiramente, nessa primeira fase aqui, eu vou resolver somente as potências. Essa daqui e essa última. Então, o que é que nós vamos fazer com o restante? Nós vamos repetir. 2 elevado ao quadrado menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, porque é 2 duas vezes. 2 vezes 2, 4. E o sinal? Observa que o sinal aqui, que o expoente é um número par. Se ele é um número par, a minha resposta sempre vai ser positiva. Como eu tenho dois sinais juntos aqui, um de multiplicação e um de adição, eu vou colocar um parêntese para separar.
mais o 36 dividido. Cheguei na outra potência. 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9, né? 3 duas vezes. 3 vezes 3, 9. Observe que o meu expoente também é um número par. E se ele é um número par, a minha resposta vai ser positiva. Mais uma vez, como tem dois sinais juntos aqui, um de divisão e um de adição, nós vamos colocar o parêntese para separar. Vamos para a segunda fase agora. Na segunda fase, nós vamos resolver multiplicação e divisão, sempre na ordem que aparecer. Primeiro resolve a multiplicação, depois resolve a divisão. Isso porque apareceu primeiro a multiplicação e aqui a divisão. Se tivesse sido o contrário, primeiro a divisão e depois a multiplicação, então a gente resolveria primeiro a divisão e depois a multiplicação. Vamos lá. O 3 não tem sinal. Número sem sinal é positivo. 3 vezes 4, 12. Sinais iguais na multiplicação é positivo. Mais a divisão agora. 36 dividido por 9 vai dar 4. E os sinais na divisão são diferentes. Se os sinais são diferentes na divisão, então nós temos um número negativo. Então seria menos 4. Então ficou mais 12 mais menos 4. Observe que nós temos um parêntese. Então, primeiramente, nós vamos eliminar esse parêntese. Repetimos. Mais 12. E aqui, sinal de mais antes do parêntese. Sinal de mais quer dizer que eu tenho que repetir. Lembra? Sinal de mais, repete. Então, ficaria menos 4. E agora sim, para encerrar nossa fase final, nós resolvemos adição e subtração. Se os sinais são diferentes na adição e subtração, nós vamos subtrair os números ou os módulos e repetir o sinal do maior. Então, eu vou fazer primeiro os números. 12 menos 4 vai dar 8. Quem é o maior? É o 12 ou o 4? É o 12. Então, o sinal é o sinal do 12. Vai ser positivo. Vamos a mais um exemplo com expressão numérica. Primeiramente, vamos resolver as potências. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 potências. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. É 6 duas vezes. Observe o expoente. Expoente par, resposta é sempre positiva. Divisão. Menos 12. E agora? 3 ao cubo é 3 vezes. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E o sinal? Expoente é ímpar, repete o sinal da base, então menos 27. Como tem um menos aqui do lado, então colocamos aqui esse parêntese para separar. Mais 2 menos 2 à quinta potência. 2 5 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32.
Agora, se o meu expoente aqui é um número ímpar, eu vou repetir o sinal da base. Então, se a base é negativa, repete o sinal de menos. Dois sinais juntos, coloco parêntese para separar. Divisão. Menos 4 ao quadrado. 4 duas vezes. 4 vezes 4, 16. Se o meu expoente é um número par, a minha resposta sempre vai ser um número positivo. Coloco parêntese para separar da operação de divisão. E aqui nós temos um caso especial. Observe que todas as potências aqui, ó, tem parêntese. E nessa daqui não tem. Menos 5 elevado a zero. Vamos resolver depois, a gente volta nessa observação. Nós sabemos que todo número elevado a expoente zero, o resultado sempre vai ser 1. E aqui nós vamos repetir o sinalzinho de menos, mesmo o zero sendo um número par. Tá bom? Agora, como nós não temos nenhuma potência mais, nós vamos resolver a multiplicação e a divisão. Então, vou pegar outro pincel aqui. Nós temos aqui, ó, uma divisão e outra divisão aqui, ó. 36 dividido por 12 vai dar 3. Sinais diferentes é menos. Menos, repete o menos 27, mais. Agora nós temos aqui, ó, 32 dividido por 16, isso daqui vai dar 2. Vai dar 2. Sinais diferentes dá negativo. Observe que tem dois sinais juntos, ó. Coloco parêntese para separar. Sim, vocês vão entender. Isso. Agora, como não tem multiplicação nem divisão mais, nós vamos resolver a adição e a subtração. Mas antes precisamos eliminar os parênteses. Então vai ficar o menos 3, sinal de menos antes do parênteses vai ser positivo. Troca o sinal, né? Se está menos dentro do parêntese, vai ficar mais. Está menos 27, passa a ser mais 27. E o sinal de mais, de positivo, antes do parêntese, nós vamos repetir. Então, se está menos 2, continua menos 2. E eu repete o menos 1. Agora, para facilitar a nossa vida aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos somar primeiro os números negativos. Já vou pôr logo o sinalzinho de menos aqui. Se eu devo 3 e devo 2, eu estou devendo 5. Se eu estou devendo 5 e devendo 1, estou devendo 6. E o 27, como só tem um número só, então mais 27. Agora, observe que nós temos dois sinais aqui, ó. Tem uma adição algébrica, né? E dois sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos subtrair os números e repetir o sinal do maior. 27 menos 6 vai dar 21. Quem é o maior? O 6 ou o 27? É o 27, então é positivo. Então o resultado da minha expressão seria mais 21. Bom,
Nós temos algumas observações a fazer, como nós vimos na resolução da última expressão numérica. A primeira é que todo número elevado a expoente zero todo número elevado a expoente zero a potência ou seja, o resultado, né? Será 1. Será 1. 1 positivo ou negativo? Expoente zero é número par. E se o expoente é um número par, a resposta é sempre positiva. Então, será mais 1. Será um número positivo. Exemplo. Eu tenho menos 3 elevado a zero. 1. Positivo. Se eu tenho menos 1.297 elevado a zero. Resposta mais 1. Certo? Coloquei só o número negativo, mas positivo também. Se eu tenho mais 5.831 elevado a zero. Resposta mais 1. Então, não importa qual que seja a base, né? Se o expoente for zero, a resposta será 1. Desde que essa base não seja zero, tá bom? Estou me esquecendo desse detalhe. Porque zero elevado a zero não está definido, tá bom? Outra observação é a questão dos parênteses. Não sei se vocês observaram, mas na última expressão nós tínhamos menos 5 elevado a zero. Né? Então, isso daqui significa o quê? Que esse expoente zero, ele vale apenas para o 5. Ele não vale para o sinal de menos. Tá bom? Isso aqui, na verdade, está querendo dizer, esse sinal de menos aqui, como nós já vimos aí, ele significa oposto. Tá bom? Ou seja, ele quer o oposto de 5 elevado a zero, do resultado dessa potência. Tá bom? Então, 5 elevado a zero é 1, o oposto de 1 é menos 1. Para ficar mais claro aí, vamos colocar assim, ó. Se eu tenho menos 2 elevado a zero, isso daqui é diferente de menos 2 elevado a zero. Tá bom? Então, aqui nós temos menos 2 elevado a zero. Aqui dá 1 positivo. E aqui nós temos o oposto de 2 elevado a zero. Então, será o oposto de 1, que é menos 1. Ficou claro? Espero que tenha gostado. Até o nosso próximo vídeo.